mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre equações algébricas, mais propriamente sobre as relações de Girard. O que são essas relações? São relações entre os coeficientes de uma equação polinomial e suas raízes e constituem uma ferramenta importantíssima no estudo das raízes de um polinômio quando conhecemos alguma informação sobre tais raízes. Tá? Aqui a gente vai fazer para a equação de segundo grau, a gente vai observar para de grau 3, equação polinomial de grau 3, e vamos generalizar para grau n, ok? Então, vamos lá. Equação de segundo grau. Seja R1 e R2 as raízes de equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ou seja, a, b e c são os coeficientes, com a diferente de zero. Pelo teorema da decomposição, nós temos que esse polinômio, é visto como um termo de maior grau que multiplica x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, para a gente observar essas relações de Girard com relação à equação do primeiro grau? Eu vou dividir isso aqui tudo por A, os dois membros. Dividindo por A, vai ficar, A dividido por A fica só o x ao quadrado, 1x ao quadrado. Mais B sobre A, x, mais C sobre A, igual A dividido por A dá 1, como é produto, vai ficar só o x menos R, 1, vezes x menos o R2. Resolvendo ainda mais, nós temos x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a. Isso aqui vai ser igual. Multiplicando aqui nesse segundo membro, nós temos x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos R2, menos R2x, menos R1x. R1 vezes R2 fica mais R1 vezes R2. Ou seja, nós temos que x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a é igual. Só organizar. X ao quadrado, coloca menos aqui em evidência, x1, R1, R1 mais R2, que multiplica x, coloquei x em evidência, mais R1 vezes R2. Da igualdade de polinômio, nós temos que x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Termo que acompanha x, b sobre a, é o termo que acompanha o x, menos R1 mais R2. Termo independente, c sobre a, é igual a R1 vezes R2. Ou ainda, R1 mais R2 é igual a menos b sobre a, e R1 vezes R2 é igual a c sobre a. Essas relações aqui, que envolvem as raízes e os coeficientes, são chamadas de relações de Girard. E elas são utilizadas para resolver mais rapidamente as equações polinomiais, no caso aqui de grau 2. Só que a gente vai generalizar. Eu coloquei aqui um exemplo para mostrar para vocês como é trabalhado. Lá no ensino médio, no primeiro ano, vocês aprenderam assim, Dado uma equação, se ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero e a igual a 1, ela pode ser vista dessa maneira: x ao quadrado menos sx mais p igual a zero, onde esse s é a soma
e o P é o produto das raízes. Então, nada mais é do que vocês estão vendo agora. Tá? Esse S aqui e esse P só é garantido quando A é igual a 1, mas aqui eu estou colocando de maneira geral. Quem é a soma das raízes? Menos B sobre A. Quem é o produto das raízes? É C sobre A. Nesse caso aqui, quando A é 1, aí fica bem mais fácil. Isso aqui é a soma e isso aqui é o produto. E aí basta você resolver. Quais são os possíveis produtos para dar 6? 1 vezes 6, menos 1 vezes 6, 2 vezes 3, menos 6, desculpa, e menos 2 vezes menos 3. Para dar igual a 6, os produtos que existem inteiramente só são esses. Então, eu estou trabalhando aqui com inteiros, tá? E para o oposto da soma da menos 5. Aí eu vou olhar a soma dando 5. Então, a soma vai dar 5 aonde? Aqui 1 mais 6 dá 7. Aqui, menos 1 com menos 6 dá menos 7. Aqui, menos 2 com menos 3 dá menos 5. 2 mais 3 dá 5. O oposto tem que dar menos 5. Então, o oposto de 5 é menos 5. Então, as raízes aqui, sem eu resolver a equação pela fórmula de Bhaskara, eu já sei que o x1 é igual a 2 e o x2 é igual a 3. Ou seja, as raízes dessa equação é 2 e 3. Tá? Essas são as raízes. Essa é a solução dessa equação polinomial de grau 2. E isso vale de maneira geral. Vale para o grau 3, para o grau 4, para o grau 5, para o grau N. Aí é isso que a gente vai ver. Ok? Então, essas são as relações de Girard. Equação do grau 3. Sejam R1, R2 e R3 as raízes da equação, com A diferente de zero, temos que a soma é igual a menos B sobre A. Né? Porque, na verdade, nós temos que B sobre A é o oposto da soma. Só trazer esse menos aqui para cá. Foi o que eu fiz lá inicialmente. Aqui nós temos que o produto 2A2 somado é o próximo coeficiente, ó, que é o C sobre o A. E o produto de 3, das 3 raízes, né? Na verdade, é menos D sobre A. Sempre assim, ó, negativo, um positivo, um negativo. Se fosse para grau 4, ora, grau 4 você teria R1 mais R2 mais R3 mais R4 é igual a menos B sobre A. Você teria multiplicação 2A2, ó, R1 vezes R2 mais R1 vezes R3. Isso aqui de maneira geral, até chegar no R3 e no R4, seria C sobre A. Multiplicação 2A2. Só que como é de grau 4, eu também teria a multiplicação 3A3. Eu teria R1 vezes R2 vezes R3, R1 vezes R2 vezes R4, e assim por diante, com as combinações de 3 em 3. Isso aqui seria menos D sobre A. E o produto individual, R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4, seria E sobre A, porque aí você teria um coeficiente a mais. Isso na de grau 4, se fosse essa daqui, ó, AX à quarta mais BX ao cubo mais CX ao quadrado mais DX mais é igual a zero com A
diferente de zero. Isso vai se estendendo, tá? Você vai fazendo o de 5, vai fazer o de 6, vai fazer o de 7. Então, vale para equações de graus de 2 em diante, né? Que o de grau 1 fica bem fácil de resolver, não precisa nem fazer por esse método. A equação de grau n seja a equação de grau n com a n diferente de zero, ou seja, o maior termo, né? Termo dominante. E R1, R2, Rn suas raízes nós temos. E aí temos as relações que a gente acabou de ver de maneira genérica, de maneira expandida, ok? Essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.